Fala, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Hoje eu gostaria de tratar um assunto muito bacana para vocês. Hoje eu estou aqui para fazer mais uma resenha de um filme, e o filme de hoje é para falar sobre Oppenheimer. Se você quiser saber um pouco mais, depois da vinheta. E aí, jovens, meu nome é Ronaldo Mendes. Como eu falei no início do vídeo, estou aqui para fazer mais uma resenha, para comentar com mais uma opinião, para falar sobre cinema, para falar sobre o filme de Oppenheimer. Creio que está numa hype gigantesco junto com o filme da Barbie. Acho que muita gente está declarando como um dos melhores filmes ou do filme mais aguardado do ano. E eu confesso para vocês que toda crítica positiva que está rolando sobre o filme, para mim, faz muito sentido mesmo, de verdade. Mas antes de eu dar continuidade, não deixe de deixar o seu like, comentar no final do vídeo e compartilhar para todo tipo de pessoa, quem gosta de um bom filme, que gosta de uma boa resenha. E para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Pessoal, como eu falei, o Oppenheimer praticamente era um dos filmes mais esperados do ano. Desde que saiu o trailer, desde que saiu o comentário, desde que saiu críticas, resenhas de pessoas que têm assistido o filme antes, fiquei entusiasmado, fiquei com uma boa expectativa. E depois de uma semana da estreia, eu finalmente assisti junto. Não assisti com o Jair, porque ele estava trabalhando, assisti com outro amigo meu que gosta desse estilo de filme. E eu confesso para vocês que eu fiquei maravilhado. Eu estava conversando com o Jair e defini praticamente foi uma obra poética. Oppenheimer posso definir dessa forma, como obra poética. Claro que muita gente já deve saber em si sobre a história, né, de que ele foi um grande cientista que deu um passo gigantesco em relação à massa militar nos Estados Unidos, praticamente porque Oppenheimer foi considerado o pai da bomba atômica nos anos 40, e todo mundo já sabe do que ocorreu, de simplesmente ele achar que ele tinha sido culpado de tudo que aconteceu. Ele tinha em mente um grande projeto, mas no final de tudo resultou uma grande consequência que ele jamais poderia imaginar. E com o passar do tempo ele percebe que realmente isso não foi uma boa ideia. Mas antes de chegar até essa parte, a gente vê desde o começo, de quando ele era apenas um simples aluno, de quando ele começa a fantasiar certos momentos, de criar algo novo, algo poderoso. E com o passado também a gente vê isso, né? Como eu falei, ele era praticamente um físico teórico, com apenas 38 anos. Ele simplesmente liderou um grande projeto nos anos 40, que foi o projeto Manhattan, em Los Alamos, no Novo México. Uma coisa que eu acho engraçado sobre esse projeto, que aí praticamente durou 3 anos, fez gasto mais de 2 bilhões. Eu acho que a única coisa que faltou pela cabeça do Nolan é justamente mostrar esse passar do tempo, a evolução. Claro que a gente vê da forma como ele foi persuasivo de convencer alguns cientistas a acreditar nesse projeto, e simplesmente ele chegava assim, ó: precisamos construir uma cidade para com que as pessoas se sintam habitáveis, de estar naquele local, construir escolas, construir qualquer tipo que realmente fosse habitacional. E realmente custou muito dinheiro, e de alguma forma o próprio governo americano certamente acreditava. O homem era sensacional. Ele, com pouca idade, conseguiu formar em Química antes dos anos 40, em 1925. Também ele concluiu na Universidade de também em Física, também, na Alemanha. E a gente vê com o passar do tempo a decorrência, porque ele queria sempre buscar algo mais, buscar sempre algo. Ele simplesmente achava que ele precisava ir além do que os outros pensavam. Então ele e o Nato aqui fizeram o filme dele, e a gente começa a entender um pouco sobre isso. E com o passar do tempo a gente vai percebendo o quanto evoluiu, o quanto ele quis. De repente, esse projeto ele foi acionado para falar sobre o projeto, né?
Ele, na época, em 1942, a gente já estava na Segunda Guerra, a gente vê o próprio presidente Frank Roosevelt tinha autorizado esse projeto Manhattan, porque tinha um objetivo em desenvolvimento de bombas atômicas. O certo dessa questão da bomba, justamente era, no filme, né, no contexto do filme, simplesmente era fazer com que eles tinham poder suficiente de derrotar Hitler, entendeu? De realmente ser aquele país com enorme potencial para a guerra, em que muitos deviam temer os Estados Unidos. E é incrível como ele conseguiu mesmo, ele conseguiu fazer com que o projeto desse certo. Tinha algumas coisas que estavam atrapalhando, mesmo tendo pessoas espiando, tendo pessoas que estavam atrás de informações, ele conseguiu. E uma coisa que eu acho muito interessante também, que o Novitz abriu um lado pessoal, porque durante a relação do julgamento foi citado algumas circunstâncias sobre a vida pessoal. Para quem deve ter percebido, existe duas facetas de cores. Uma é a preta e branca, que realmente aconteceu, e a colorida dentro do pensamento do Noah sobre Oppenheimer. A gente vê, eu acho isso maravilhoso, a gente vê que no final do filme ele passou por um processo de interrogação, porque ele achava que o que tinha criado foi uma coisa altamente destruída, que seria utilizada para ser a destruição do mundo. A gente percebe com o passar do tempo. E você vê perfeitamente o projeto Manhattan deu certo, foi gasto um absurdo de dinheiro. Ele se sentia o tipo de pessoa que chegou no nível máximo do intelectualismo humano. Pegou até em certas circunstâncias, uma coisa que eu achei legal, que pegava até conselhos do Albert Einstein. Eu achava isso maravilhoso. A gente vê, mesmo tendo seus problemas particulares, porque ele é o tipo de pessoa que teve um relacionamento, foi para outro, teve filho, ao mesmo tempo saiu a esposa, mas na cabeça dele, diante de tudo que estava ocorrendo, deixou de lado muitas coisas para dar continuidade desse projeto. E deu. Pessoal, eu confesso para vocês que sim, eu esperava uma coisa massiva, mas como diz, né, como eu estava conversando com um colega meu, que era necessário você assistir o filme em IMAX. Recomendo muito isso para vocês, recomendo perfeitamente. E assim, deu certo. Mas com o passar do tempo, durante o filme, a gente percebe que quando lançaram a bomba atômica, quando estavam no projeto de lançar a bomba atômica, durante a questão do filme, os nazistas tinham sido derrotados, Hitler tinha caído, e a única forma de eles quererem submeter até aquela autoridade na questão militar, simplesmente eles resolveram lançar uma bomba no Japão. Foi tanto em Hiroshima e Nagasaki. Eu queria que tivesse mostrado, porque todo mundo sabe que até hoje em dia o Japão ainda sofre com esses efeitos colaterais. Acho que também faltou isso, deveria ter mostrado um pouco mais. Mas assim, aconteceu. O que a gente sabe na época, quando isso ocorreu, ele chegou a matar nada mais nada menos que 210 mil pessoas. Estados Unidos naquele momento estava se sentindo superior a qualquer fosse confrontá-lo. Mas o próprio Oppenheimer, após saber que tinha tudo dado certo, ele começou a pensar que ele praticamente estava praticando um ato de destruição. Claro, ele tinha essa ideia, convocou as pessoas, deu um passo muito importante, mas infelizmente ele sabia que aquilo causaria uma grande dor. E a partir daí começou a certos questionamentos. Ele mesmo até falou para o presidente naquela época que ele em certos momentos, a Harry Truman, presidente daquela época, que ele se sentia que tinha sangue de pessoas na mão dele. E não imaginaria que ele poderia demonstrar sinais de arrependimento. E a gente vê isso durante o filme. Ele vê que tudo que a pessoa imaginou não era aquilo que realmente ele queria. Ele queria fazer uma contribuição, mas essa contribuição de alguma forma começou a custar muito caro. Ele praticamente se sentia morto por dentro. E o governo americano, simplesmente sabendo desse lado do Oppenheimer, quis começar a oprimir ele. Fazer do que fosse tratado como um traidor dentro do filme. Estou falando dentro do filme.
que ele estava compartilhando informações para um grupo de comunistas da União Soviética. Você vai perceber isso, que ele tem até um relacionamento com uma mulher que era comunista. E ele muitas vezes foi desafiado, foi posto em julgamento. Muitas pessoas tentaram de alguma forma, armaram para ele, mas ele de alguma forma conseguiu. Mas realmente na realidade ele perdeu porque de alguma forma líderes do poder militar americano simplesmente achavam que poderiam fazer alguma coisa contra a nação. Então, infelizmente, Oppenheimer, do grande homem que foi chegado a se tornar o pai da bomba atômica, praticamente foi um cara que o governo simplesmente deixou de lado, porque tinha medo que Oppenheimer tomasse decisões que poderiam frustrar o povo americano por causa de seus arrependimentos. Então, de alguma forma, eles consideravam Oppenheimer uma pessoa muito perigosa para os objetivos norte-americanos. Pessoal, mas é 3 horas de filme. Eu confesso, se fosse mais horas ainda, eu assistia tranquilamente. É um dos poucos filmes que realmente me fez assistir 3 horas. O último filme de 3 horas que eu tinha assistido foi justamente o filme do Batman, do Matt Reeves. É bom, tá? De forma... E tirando filme de super-herói, já tinha assistido Era Uma Vez Hollywood e depois, que é quase 3 horas, e também Os Oito Odiados, que é pelo grande diretor Tarantino. A única coisa que me incomoda, porque dentro do filme, que a sala em si tá voltada, mas acho que as pessoas estavam muito mais pelo hype. Acho que poucas pessoas saberiam o que é realmente a significância do filme. Acho que poucas pessoas. Pode ser que, claro, que existia um número bem expressivo, mas eu dentro do cinema eu percebi que tinha algumas pessoas que iam mais pelo hype, porque hoje em dia tudo trata de uma forma divertida, né? E muita gente vai meio que pela onda disso. Eu recebi até memes de explosão, essas coisas assim, né? Porque muita gente queria ver o ato da explosão, como é que iria acontecer. Mas o filme é bom. Dificilmente você pode encontrar algum defeito que seja tão significativo de você querer diminuir alguma coisa de bom, entendeu? Então acho que a galera é meio que, se houver alguma crítica, a verdade é porque nada consegue agradar a todos, mas o filme do Oppenheimer, para mim, consideravelmente, foi um dos melhores filmes que eu assisti na minha vida. Posso estar exagerando da minha parte? Posso, é apenas minha opinião, mas Oppenheimer é um filme, para mim, foi tratado de uma forma poética, sobre a história dele. Para quem ainda não conferiu, confere. Você vai ver o que realmente mostra que guerra não é a solução de tudo, né? Guerra sempre vai haver mais perdedores do que ganhadores, isso é uma verdade. Enquanto americanos estavam numa felicidade imensa, no outro lado do planeta tinha pessoas morrendo, pessoas que perderam tudo, pessoas que não tiveram motivos para viver, até as pessoas que de alguma forma teve apenas pequenos ferimentos, mas infelizmente do fator psicológico não conseguiram ser mais as mesmas, porque era uma coisa que foi capaz de trazer uma nova destruição ao mundo. Então, infelizmente, aconteceu. E, infelizmente, temos que tratar desse ponto. Está em um momento histórico, infelizmente, lucrado de uma forma negativa. Tanto a história de Oppenheimer, tanto o nazismo, tantas várias situações. E para quem ainda não assistiu, assista, que vai valer a pena, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentam, não deixem de compartilhar, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!